noite, meus estudantes da EJA, ouvintes da Urubá FM e os internautas do YouTube da CEP. Então, hoje, meu nome é Renata, sou professora de Geografia e o que é que nós vamos estudar hoje? Então, vamos relembrar nossas aulas de Geografia. Então, nossa aula de Geografia, nós estudamos um pouco sobre a cidade pesqueira. Depois da cidade pesqueira, pegamos uma caroninha com a professora Renata e fomos para onde? Para Pernambuco. E hoje, professora, para onde a gente vai essa nossa nova jornada? Vamos para o Nordeste. Muito bem! Vocês conhecem o Nordeste todinho? Se não conhecem, então vamos para a nossa viagem para o Nordeste. Vamos conhecer o quê? Os estados, o clima, a vegetação, a população e as praias maravilhosas do nosso Nordeste. Então vamos lá com a professora Renata. Então, o Nordeste ele é formado por quantos estados? 9 estados. E aí os estados têm suas capitais. Vocês sabem qual é a capital do seu estado? Então vamos lá comigo. Maranhão, o estado é Maranhão e a capital é São Luís. Depois Piauí, e a capital de Piauí é Teresina. Depois vem o estado do Ceará, e a capital é Fortaleza. E o próximo estado é Rio Grande do Norte, e a capital é Natal. Depois de Natal vamos para Paraíba, e a capital da Paraíba é João Pessoa. E depois da Paraíba vamos para Pernambuco, e a capital de Pernambuco é o Recife, capital do frevo. E depois de Pernambuco vamos para Alagoas. E a capital de Alagoas é Maceió. E aí depois de Alagoas vamos para Sergipe. Qual é a capital de Sergipe? Aracaju. E a última, a Bahia. E qual é a capital da Bahia? Salvador. Muito calor e muita praia maravilhosa lá em Salvador. E aí, continuando, vamos para os dados. Vocês sabem qual é a população do Nordeste? 57 milhões de habitantes, e são dados de 2019. Muitas pessoas, porque a nossa região é a segunda mais populosa do Brasil. Muito bem. E é por volta de 27% da população brasileira, nós nordestinos. E nossa área é enorme, 1.558 km². Muito bem. Qual é o estado mais maior da nossa região? É a Bahia, é o maior. E o menor é Sergipe. Isso mesmo. Então, e aí eu vou falar um pouco sobre também a população. A maior população também é aonde? Em Salvador. Valeu aí, meus baianos. Muito bem, a população maior é Salvador. E aí, continuando, essa nossa trajetória, essa nossa viagem. Se eu falar do Nordeste, não posso deixar de falar sobre a nossa história. Como foi que surgiu o nosso Nordeste? Então, não vou me prolongar muito, porque a história é muito longa, mas eu vou reduzir um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho sobre a história do nosso Nordeste, tá certo, meus alunos? Então, vamos lá. Os primeiros originários do nosso estado, quem será? Os indígenas. E aí os invasores, que são os portugueses, os holandeses, chegaram lá no século XVI. E ao chegar lá, encontraram qual foi a espécie da planta? Pau-brasil, que deu o nome de Brasil. Então, eram várias espécies de plantas do Brasil. Mas aí, com a comercialização do pau-brasil, que fazia barcos, aí foi a exploração dele, desmatando para produzir também cana-de-açúcar, que era a economia da época do nosso Nordeste. E aí, os nossos nordestinos começaram a emigrar. Quem migrar, professora? Eu estou em Pesqueira e aí vou embora para Arco Verde, então eu emigrei para outro lugar. Era isso que os nordestinos faziam. E aí eles participaram lá da Amazônia, da economia da Amazônia, que foi a economia do nosso país. Então, o nordestino ele fez parte da economia do nosso país. Aí começa para onde? Lá na Amazônia teve o ciclo da borracha e vários nordestinos participaram dessa economia lá na Amazônia. Além da economia da Amazônia, na região sul, a industrialização. Quem participou dessa industrialização foi os
nordestinos também migraram para lá para trabalhar na indústria. E depois, a construção de Brasília teve a mão obra de nós nordestinos, certo, minha gente? Então, lá no século XX, os nordestinos começaram a voltar para suas origens, mas os nordestinos fizeram parte da economia de todo o nosso Brasil, na construção da nossa capital, que hoje é Brasília. E na época também, a capital do Brasil foi Salvador, foi na Bahia, a primeira capital do nosso Brasil. E aí, continuando nossa viagem, passei pela nossa história, falei dos nossos estados, agora eu vou falar um pouco, sabe o quê? Sobre sub-regiões. É isso, professor? Como está dividido o Nordeste, certo? Então, meio norte, sertão, agreste e zona da mata. Então, nós temos 4 sub-regiões distintas do nosso Nordeste. E onde é que está? Aí o estado que você mora, com essa característica. Então, nós, de Pesqueira, estado de Pernambuco, nós estamos na região agreste. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um. Então, eu vou falar um pouco sobre o meio norte. O que tem lá no meio norte? Então, o meio norte, ele é uma transição entre o sertão e a floresta amazônica. Apresenta lá no Piauí e até o Maranhão. E a vegetação de lá é extrativista. É o cultivo do canaúba e do babaçu. E o que é isso, professor? O babaçu. O babaçu, ele contém na sua produção, aí quando você toma banho, lava as mãos com sabão, tem aí também o óleo do babaçu. E também utilizado na fabricação de cosméticos é a cera do canaúba. Então essas duas espécies de planta nós utilizamos no nosso dia a dia. E além disso, ainda tem projetos de construção de ferrovias, portas de madeireiros lá no São Luís do Maranhão. Então isso aí faz parte do meio nordeste. Aí vamos lá para outra parte do nosso estado. Vamos lá para o sertão nordestino. Então o sertão nordestino é uma área do interior do Nordeste. Então ela é a maior área, certo? E aí é um clima semiárido. O que é isso, semiárido? É a chuva é muito desregular, certo? E aí a economia é a criação de caprinos, além da criação de bovinos, certo? Então, no sertão, 91% dos caprinos está criado no Nordeste, cabras, bodes, que são adaptos à região seca. E além disso, de caprinos, ovinos e bovinos, ainda tem a produção do algodão, que se destaca na cidade da Paraíba, Ceará e Piauí. É o maior produtor da região de algodão. E ainda tem um algodão colorido, viu? E ainda no sertão, eu vou fazer uma explicação bem rápida. Então, o sertão, como eu falei, a quantidade de chuva é muito pouco. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai criar, certo? Então, cuidar aí com essa região do sertão. Vamos adaptar-se ao sertão. Não tem como mudar o sertão, a gente vai ter que se adaptar. Tanto animais, plantas e nós temos que se adaptar ao sertão. E aí do sertão eu vou para o agreste. E onde está o agreste? É localizado entre o sertão e a zona da mata, podendo ser a transição das sub-regiões, que se destaca também com a pecuária, a criação de ovinos e bovinos na cidade de Garanhuns, Caruaru, Trem, Campina Grande, lá na Paraíba. E aí vamos para a nossa última super-região, que é a zona da mata. Onde fica a zona da mata? Fica correspondente ao todo o litoral do nosso Nordeste, que vem do Rio Grande do Sul até o sul da Bahia, isso mesmo, as nossas praias. E lá possui uma concentração de pessoas, a maior número de grandes, como a maior cidade com número de pessoas são Salvador, Recife e Natal. Então é a parte da zona da mata, certo? E aí, passando por todas essas sub-regiões, vamos saber um pouco sobre o relevo do nosso Nordeste. Como é o relevo do nosso Nordeste, você sabe? Então vamos saber um pouquinho agora com a professora Renata. E aí eu vou dar uma dica. Por quê? Porque chove pouco no sertão. Você sabe dizer por que chove pouco no sertão? Então, a chuva do sertão é pouca. Você sabe o porquê? Porque Deus quer. Não, Deus não quer nada de muita gente. Deus quer todas as coisas maravilhosas para você.
É por consequência do Planalto da Borborema. O que é isso, professora? Vamos lá para eu explicar bem direitinho esse Planalto da Borborema. Então, o relevo é localizado na porção leste do região nordeste, que também exerce uma influência no clima do sertão. Bem, entre as formas de relevo existentes estão as chamadas da Borborema diamantina, né, que funciona como um bloqueio dos ventos ao leste, quente e úmido. Esta chapada impede que a massa de ar quente e úmida avance no oceano para o interior. Ao se aproximar delas, as massas de ar levam-se sobre o relevo e resfria. Esse resfriamento faz com que a umidade presente nessa massa de ar condense, provocando fonte de precipitações na porção voltada para o agreste da zona da mata, chegando ao sertão com pouca umidade. Então, o que acontece? Vem a chuva, né, leva, aí a altura da Borborema é mais de 1000 metros, e aí a chuva, quando chega ao sertão, ela vai pouco, por isso que não chove. Então, no sertão a quantidade de chuva de milímetro por ano é de 700, né? E aí quando a gente vai para a zona da mata, as outras regiões passam de 1000. Então, nós não temos o que fazer, nós temos que se adaptar e ver como é esse clima, a sobrevivência dos animais, plantas e seres humanos. Por isso que às vezes a seca, né? Tivemos um período de seca muito prolongada, de 2012 até 2015. E aí em 2012, na pesquisa que eu realizei, morreu 4 milhões de animais, porque a escassez de água foi muito preocupante. Então, né, os animais morreram naquela época. E aí eu vou fazer uma comparação, certo? Quando eu crio animais de grande porte, que aí eu digo boi e vaca, então você sabe que a vaca, em um dia, ela consome 50 litros de água. 50 litros de água. E se eu tiver 10 vaquinhas, ela vai consumir 500 litros de água. Será que eu tenho essa quantidade de água toda para fornecer para esse animal? Aí eu vou fazer a comparação com o bode. Você sabe quantos litros de água o bode consome? Só 5 litros de água. Então, para mim criar ou o bode ou a vaca, é melhor no ambiente de sertão eu criar o quê? Bode. Por isso que deu lá 91% de produção na região. Por quê? Porque eles são adaptos e o consumo de água é mínima. Então é melhor você criar bode do que criar boi, porque a quantidade de água que ele consome é muita, né? E aí também eu vou falar um pouco sobre as políticas públicas do governo. Então, aí onde você está aí na região rural, aí você tem uma cisterna, né? Então a cisterna é um armazenamento de água para o seu consumo. Então, tem a cisterna Calçadão, que ela armazena 50 mil litros de água, né? Então, se você tiver um período que não choveu muito, mas você tem uma água armazenada que é para o seu consumo, e aí, se faltar água para o animal, é mais fácil você dar água para um bode do que você dar água para um boi, porque o boi consome muita água. Então, vai a dica. Lembre, quando for criar, pense qual animal que consome menos água para você poder cuidar desse animal, certo? E aí, depois da vegetação, vamos para onde? Para o clima, onde é quente, onde é frio, onde chove mais, onde chove menos. Vamos lá! E aí nós temos o semiárido, muito bem, é o que eu estava falando agora há pouco. Predomina a porção nordeste do Brasil, né? Então, ela contém muito. E aí se concentra no estado do Piauí, no meio norte, na zona do sertão, no estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Essas regiões sofrem muito por regularidade de chuva. Como eu falei, a chuva lá é mínima, só tem 700 milímetros anual. Normalmente ocorre no mês de abril ou maio. E aí provoca longos períodos de seca e temperaturas altas. Na aula passada vocês observaram que lá no sertão passa de 40 graus de temperatura. Então vamos ter cuidado nesses planejamentos que a gente faz para criar os animais, certo? E aí passando do clima semiárido, vamos para o tropical. Muito bem. Está presente aonde, professora? No Maranhão, no Piauí, no Ceará e na Bahia. E os verões quentes e chuvosos, a temperatura eleva, certo? De 18 a 26 graus. E aí, como é que chove lá, professora? De 1000 a 1750 milímetros anual, tá vendo? Então, na medida que você vai saindo de uma sub-região para outra, ela vai aumentando a quantidade
quantidade de chuva e vai diminuindo a temperatura. E isso também influencia muito na vegetação do ambiente. E aí depois do tropical eu vou para tropical úmido, que é chamado também de verões quentes e úmidos e varia de 25 graus a 31 graus. E as chuvas são irregulares, mas a quantidade de chuva lá é de 2.000 a 3.000 milímetros anual. Chove muito, porque que é a parte litoral, onde está as capitais e a praia e o Oceano Atlântico. E aí, passando do clima, vamos para onde? Para a vegetação. Como é a vegetação do nosso Nordeste? Vai da Mata Atlântica, que é no litoral, e até a Mata Cocais, no meio norte. Com o ecossistema como manguezais, a caatinga, o cerrado, né? E entre outros possui uma fauna e uma flora exuberante, a diversidade de plantas e animais e alguns em extinção, viu, minha gente? É preocupante isso. E aí vamos saber um pouquinho sobre a Mata Atlântica, que é um bioma, certo? Aqui do nosso Nordeste. Então vamos lá com a professora Renata. Então, a Mata Atlântica, né, é úmida, né, e tropical. Ela é a origem lá do Ceará e até o Rio Grande do Sul, muito extenso, não é isso? Mas por questão do desmatamento, né, e a produção de açúcar, só tem hoje 5% da nossa Mata Atlântica, né? E aí quando você desmata para plantar, fazer plantio de cana-de-açúcar e desmatou também para tirar o pau-brasil, ocorre o quê? A extinção de várias espécies, que é o ambiente onde eles moram. Então, se você tira, você desmata, você está destruindo todo o bioma da Mata Atlântica. Então, ó, só temos 5%. Temos que cuidar, temos que preservar da natureza, certo? E aí, depois desse bioma, vamos para onde? A Caatinga, que é aqui na nossa região. Então, a Caatinga é típica do sertão, com as principais espécies. Então, nós temos répteis, aves de várias diversidades e plantas também, que são resistentes à seca. E aí, são ricos no seu ecologicamente, ocorre tanto no estado nordestino. Agora, se vocês sabem qual o estado que não tem a Caatinga, o Maranhão. O Maranhão não tem a Caatinga, certo? Só apenas dos novos estados, apenas o Maranhão não tem a Caatinga. Esse bioma, né, que é típico do sertão do Nordeste. Muito bem, amor, vamos para o próximo. O Cerrado. Então, o Cerrado ocupa 25% do território brasileiro, mas no Nordeste só abrange o sul do estado do Maranhão, o sudeste do Piauí, o oeste da Bahia e o sul do Ceará. E aí ocorre também em algumas áreas litorâneas que vai de Pernambuco ao Piauí e a Sergipe. Então, o Cerrado também, né, temos esses biomas, nós temos que ter a preocupação de cuidar deles, de preservação, porque é abrigo de animais, plantas, que tem plantas que ainda nem foram estudadas nesse cerrado. Então, destruído, nós nem conhecemos que espécie de plantas temos aí, a diversidade de animais, anfíbios, répteis, mamíferos, nesse cerrado. Então, vamos preservar esses biomas do Nordeste. E depois dessa vegetação, dos biomas, vamos para a parte importante, a água, as bacias hidrográficas do Nordeste. Então, água é o quê? Vida. Então, onde tem água, há vida e a produção de frutas, verduras, criações de caprinos e ovinos. Então, a bacia hidrográfica do Nordeste são, qual é a principal? Vocês lembram? Bacia de São Francisco. É a principal região formada pelo Rio São Francisco e seus afluentes. Aí os rios principais são Aracaú, Mandaú, Paraíba, e aqui em Pernambuco nós temos Capibaribe, Ipujuca e Una, são os 3 principais rios do nosso Pernambuco. Aí eu vou fazer um agravo mais no Rio São Francisco, porque o Rio São Francisco, vocês sabem como ele é conhecido? Ele é conhecido como Velho Chico. Quem já conheceu o Rio São Francisco? Vá conhecer um dos mais importantes cursos de água do Brasil e da América Sul. O rio passa por 5 estados e 521 municípios, sendo sua nascente geográfica em Medeiros e sua nascente na Serra do Canastra. Sabe aonde que ele nasce? Lá no estado de Minas Gerais. E faz esse percurso pelo estado da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Quando ele chega em Sergipe, ele deságua onde? No Oceano Atlântico.
no sertão que não tem água, ele leva água doce para que os agricultores criem, plantem, né? Grandes produtores de frutas são a Petrolina, né? Em vários lugares produz muitas frutas por causa do Rio São Francisco, muito bem. E aí depois do Rio São Francisco, vamos para as belas praias do nosso Nordeste. Então, o Nordeste tem as praias mais belas do Brasil e do mundo. E aí eu destaquei algumas praias. Se você não conhece, vá conhecer. Então, entre elas tem Porto Seguro, que é na Bahia, a Praia do Gunga, lá na Alagoas, né? Jericoacoara, no Ceará, Canoa Quebrada, no Ceará também, Porto de Galinhas, em Pernambuco, Genipapo, em Rio Grande do Norte. E ainda eu vou falar sobre quem? O arquipélago Fernando de Noronha, que é uma ilha linda, maravilhosa, que está no nosso estado, Pernambuco, que pertence ao quê? Ao nosso Nordeste. Então, essa aula de hoje, nós aprendemos um pouco sobre o quê? Sobre o Nordeste, os estados, o clima, a vegetação, as belas praias. E aí eu vou deixar uma mensagem do meu amigo Paulo Freire: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então, até a próxima aula com tia Renata.